Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nessa aula nós vamos estudar a geometria plana. Vamos aprender vários conceitos importantes. O que é a geometria plana, o que são ângulos, vamos estudar as figuras planas, polígonos, vamos fazer exercícios, questões e muito mais. Vamos começar a nossa aula destacando como que as figuras planas são importantes e estão bastante presentes no nosso cotidiano, em várias situações, em vários momentos e em vários objetos, desde a alimentação, como o formato da pizza, itens eletrônicos e eletrodomésticos que nós utilizamos em nosso cotidiano, em sinais de trânsito, na engenharia, através de obras de pavimentação e também nas artes, enfim. A geometria plana nos rodeia em todo momento, por isso que estudar e aprender sobre ela vai ser muito importante para a nossa prova e também para o nosso aprendizado. O que é então a geometria plana? O que é que ela estuda? A geometria plana, pessoal, é a área da matemática que estuda as figuras planas, seus conceitos e propriedades. Observem aqui, eu tenho um quadrado e eu tenho aqui um cubo. Nosso objeto de estudo vai ser as figuras bidimensionais, aquelas que têm duas dimensões, como no caso aqui do quadrado. As figuras tridimensionais, como por exemplo aqui o cubo, nós vamos estudar na geometria espacial. As figuras tridimensionais, elas têm três dimensões, no caso, elas têm volume, ocupam lugar no espaço. As figuras bidimensionais, que são objetos do nosso estudo aqui hoje, conforme nós falamos, elas podem ser representadas somente em um único plano. Dessa maneira, pessoal, o nosso objeto de estudo vai estar hoje aqui nas figuras bidimensionais, as figuras planas, aquelas que têm somente duas dimensões. Na geometria plana, pessoal, a gente pode classificar as figuras planas em polígonos e não polígonos. O que vem a ser um polígono? Nós vamos falar mais no próximo slide, mas já adiantando, um polígono é uma figura plana fechada formada por segmentos de reta. Nós temos aqui, por exemplo, o quadrado, nós temos aqui o retângulo, o triângulo, o pentágono. Já um não polígono é uma figura que não é um polígono, simples assim. Nós temos aqui os principais não polígonos, nós temos o círculo, que é formado por linhas curvas. Nós temos também aqui o semicírculo, que tem uma linha reta e tem uma linha curva. Enfim, dentro da geometria plana, nós temos o que nós chamamos de polígonos e não polígonos, e nós vamos estar vendo um pouco mais sobre isso nos próximos slides. Agora, então, pessoal, nós vamos aprender um pouco mais sobre os polígonos. Conforme nós falamos, os polígonos eles são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de reta que se interceptam apenas nas extremidades. Então, vejam só, aqui nós temos um retângulo que é formado por segmentos de reta, uma figura plana fechada formada apenas por segmentos de reta, assim como o triângulo e assim como as outras figuras que vocês estão vendo aqui. Ao contrário, nós temos aqui figuras que são não polígonos. Por que elas são não polígonos? Aqui, por exemplo, nós temos uma figura que ela tem uma linha curva. Se tiver uma linha curva, a gente não classifica como polígono. No caso aqui, nós também temos uma figura que tem linha curva. E vejam só, aqui nós temos apenas segmentos de reta, mas não é uma figura fechada. Se não é uma figura fechada, a gente vai dizer que também não é um polígono. Aqui também nós temos um círculo, que não é um polígono. Nós temos aqui linhas curvas, que também não vai ser um polígono. E também linhas curvas aqui, e também uma figura aberta, que não vai ser um polígono. Então, essa é a diferença. Um polígono, figura fechada, formada por segmentos de reta. Não polígonos, nós vamos ter figuras abertas ou com linhas curvas. Se isso acontecer, nós vamos dizer que não é um polígono. No estudo de um polígono, pessoal, é importante a gente conhecer os seus elementos. No caso aqui, eu tenho um triângulo e eu tenho aqui um quadrilátero. Todos esses daqui são exemplos de polígonos. Os segmentos de reta que formam os polígonos, nós vamos chamar de lados. O ponto de encontro entre duas semirretas que formam um polígono, esse ponto vermelhinho aqui, é o que nós vamos denominar de vértices. E, por fim, nós temos os ângulos internos. Relembrando aqui rapidamente o conceito de ângulo, nós dizemos que ângulo
é uma abertura entre duas semirretas. No caso, essa abertura aqui entre essas duas retas é o que nós vamos chamar de ângulo, que também vai ser um elemento do polígono. Outra coisa importante para a gente aprender sobre os polígonos, pessoal, é que eles são nomeados de acordo com o número de lados que possuem. Por que nós falamos triângulo? Porque são polígonos que têm 3 lados. Por que nós falamos pentágonos, por exemplo? Porque são polígonos que têm 5 lados. Nós também temos os heptágonos, que têm 7 lados, temos os octógonos, que têm 8 lados, temos os nonágonos, que têm 9 lados, temos também os decágonos, que têm 10 lados. Na nossa aulinha de hoje, nós vamos estar conhecendo um pouco mais sobre os triângulos e os quadriláteros. Outro importante conhecimento que a gente pode ter sobre os polígonos é que existem os polígonos regulares e os polígonos irregulares. O que são os polígonos regulares? São aqueles que possuem todos os lados e ângulos com medidas iguais. Como, por exemplo, aqui, esse pentágono, ele vai ter todos os seus ângulos e todos os seus lados com as mesmas medidas, ao contrário aqui dos polígonos irregulares. Polígonos irregulares são aqueles que não possuem os ângulos e os lados com medidas iguais. Começando a aprender agora sobre alguns tipos específicos de polígonos, nós vamos começar falando sobre os triângulos, que é o mais simples dos polígonos. Por quê? Porque possui o menor número de lados. Nós vamos dizer então que o triângulo é um polígono que possui 3 lados. Informação muito importante para vocês, pessoal, é que em qualquer triângulo, grave bem isso, a soma das medidas dos 3 ângulos internos sempre vai ser igual a 180 graus. Importante também para você é conhecer os tipos de triângulos. Nós podemos classificar os diferentes tipos de triângulos de acordo com seus lados e também de acordo com seus ângulos. Nós dizemos que um triângulo é equilátero quando ele tem 3 lados iguais. Nós vamos chamar de triângulo isósceles quando ele vai ter 2 lados iguais. Um triângulo vai ser escaleno quando ele tiver nenhum lado igual. Nós também classificamos os triângulos de acordo com seus ângulos. Se a gente tiver um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, é o que nós vamos chamar de triângulo retângulo, que vai ser nosso objeto de estudo com mais profundidade lá na trigonometria. Se a gente tiver 3 ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus, nós vamos chamar de triângulo acutângulo. Se a gente tiver um ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus, nós vamos ter um triângulo obtusângulo, ok? Grave bem essas informações, porque podem ser objeto de cobrança na sua prova. Outros tipos de polígonos muito importantes na geometria plana são os quadriláteros. Os quadriláteros, conforme nós aprendemos, são polígonos que possuem 4 lados. Dentre os principais, nós podemos destacar o quadrado, o retângulo, o losango, o paralelogramo e o trapézio. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o quadrado, o retângulo, o paralelogramo e o trapézio nos próximos slides. Dentre os quadriláteros, nós temos os 2 mais conhecidos, que são o quadrado e o retângulo. O quadrado, pessoal, que nós conhecemos bastante, ele tem as seguintes características. Ele tem 4 lados congruentes, ou seja, com medidas iguais, e também tem como característica marcante o fato de todos os ângulos terem 90 graus, ou seja, serem ângulos retos. Já o retângulo, ele é conhecido por ser um polígono com 4 lados, que tem os lados opostos paralelos e congruentes. Ou seja, esse lado aqui, ele é oposto a esse e é paralelo. Ou seja, os segmentos de reta, eles não se encontram. E também são congruentes, ou seja, a medida desse lado aqui é igual à medida desse lado aqui. A medida desse lado aqui, menor, é igual à medida desse lado aqui, ou seja, os lados são paralelos e congruentes. Tem como característica também, de forma semelhante ao quadrado, ter 4 ângulos internos que medem 90 graus.
Outros dois tipos de quadriláteros que nós vamos falar aqui, pessoal, são os paralelogramos e o trapézio. Os paralelogramos, que você já deve ter ouvido falar, eles são conhecidos por terem os lados opostos paralelos. Ou seja, esse lado aqui é paralelo a esse lado, e esse lado aqui ele é paralelo a esse lado. Conforme nós falamos, paralelo são segmentos de reta que não se encontram em nenhum momento. Outra característica marcante dos paralelogramos é que os ângulos opostos são congruentes, ou seja, esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui, e esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui, ou seja, tem as mesmas medidas. Vamos falar um pouquinho também do trapézio. O trapézio é uma figura geométrica plana, pertencente aos quadriláteros, né, claro. Só que a característica marcante dele é que ele possui um par de lados paralelos. Ou seja, esse lado aqui, ele é paralelo a esse lado aqui. Se a gente imaginar uma reta passando por esse segmento de reta, nós vamos ver que são retas que jamais se encontram. Por isso que nós chamamos de retas paralelas. Agora, se a gente imaginar uma reta passando por esses dois segmentos aqui, imagine que isso daqui é uma reta, nós vamos ver que em algum momento essas duas retas elas vão se encontrar, elas vão se coincidir. Então aqui nós não temos retas paralelas, nós temos retas coincidentes. Mas um trapézio ele tem um par, né, de lados paralelos, conforme nós aprendemos aqui. Esse lado aqui e esse lado aqui. Para finalizar, nós vamos aprender aqui sobre um dos principais não polígonos, que são os círculos e a circunferência. Nós vamos entender aqui a diferença entre a circunferência e um círculo, e nós vamos aprender o que é raio e o que é o diâmetro. A circunferência, pessoal, de forma mais técnica, nós vamos dizer que é a linha curva fechada em que todos os pontos estão à mesma distância do centro. Então, aqui nós temos um centro. E o conjunto de todos os pontos equidistantes a esse centro é o que nós vamos chamar de circunferência. Em outras palavras, a circunferência é esse contornozinho aqui. Já o círculo, pessoal, nós vamos chamar aqui dessa área pintada. Se a gente pegar e pintar uma circunferência, nós vamos delimitar uma superfície que nós vamos chamar de círculo. Então, circunferência é o contorno. Círculo vai ser, então, a superfície delimitada por uma circunferência. É importante a gente também saber o que é raio e o que é diâmetro. Novamente colocando aqui o centro, nós vamos dizer que qualquer segmento de reta que passa pelo centro e vai até um ponto aqui da circunferência, nós vamos chamar esse segmento de reta aqui de raio. Agora, se a gente tiver um segmento de reta que passa em dois pontos da circunferência, no caso aqui, este ponto aqui e este ponto aqui, e também passa pelo centro, nós vamos chamar de diâmetro esse segmento de reta. É importante a gente saber que o diâmetro ele é 2 vezes o raio. Grave essa informação, porque na próxima aula nós vamos usar para calcular o comprimento da circunferência e a área do círculo. Para finalizar nossa aulinha, nós vamos resolver aqui algumas questões que já caíram nos anos anteriores no Enseja, ok? Nós temos aqui a nossa primeira questão que diz assim: uma chapelaria criou um novo modelo de chapéu para o figurino de uma escola de samba. Para a entrega dos chapéus, foram utilizadas embalagens especiais com tampas como apresenta a figura. A base de cada uma dessas embalagens tem a forma de... Apesar de a gente ter aqui uma figura, pessoal, da geometria espacial, o que a questão está perguntando aqui para a gente é sobre a base dessa figura. E conforme nós vimos, nós classificamos isso daqui como um polígono, que é uma figura fechada formada por segmentos de reta. No caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, nós temos aqui um polígono de 5 lados, que é a mesma figura que nós estamos vendo aqui. No caso aqui, então, nós temos um polígono de 5 lados que nós chamamos de pentágono. Por isso que a nossa resposta aqui é a letra B. A próxima questão que nós temos aqui, ela dá outras informações, mas basicamente, para adiantar, ela pergunta que tipo de polígono é esse. E nós aprendemos na nossa aula que nós temos aqui um polígono, porque é formado por segmento de retas fechadas, né?
E no caso aqui, nós temos um quadrilátero. Por quê? Porque tem 4 lados. Mas que tipo de quadrilátero é esse, pessoal? É um paralelogramo. E nós aprendemos que paralelogramos são figuras geométricas que possuem apenas 4 lados, sendo os lados opostos paralelos. Ou seja, esse lado aqui é paralelo a esse, e esse lado aqui é paralelo a esse. Quando isso acontece, nós temos o que nós chamamos de paralelogramo. Por isso que a nossa resposta aqui é a letra D, ok? Para finalizar nossa aula, vamos resolver aqui a nossa última questãozinha. Essa é um pouco mais difícil, mas não é nada impossível. Nós temos aqui uma questão que diz assim: o tangram consiste no quebra-cabeça formado por polígonos. A partir das combinações desses polígonos, podemos formar várias figuras, tais como um grande quadrado, aproximando todas as peças, um pássaro, uma casa, entre muitas outras. Os triângulos que compõem o tangram na imagem são semelhantes e podem ser classificados respectivamente quanto aos seus ângulos e lados. A classificação desses triângulos, respectivamente, quanto aos ângulos e aos lados é... Então, pessoal, o que nós temos que saber aqui? Foi informado pela questão algumas informações importantes. No caso aqui, nós estamos vendo que nós temos vários triângulos, que é um tangram, que forma um quadrado. E no quadrado, nós aprendemos o quê? Que nós temos todos os lados iguais. E nós temos 4 ângulos de 90 graus. Então, nós temos aqui um ângulo de 90 graus, nós temos aqui um ângulo de 90 graus, outro aqui de 90 graus e mais um aqui de 90 graus. Como foi informado pela questão que todos os triângulos são semelhantes, então nós vamos separar para o nosso estudo esse triângulo aqui. Observe que nesse triângulo, nós temos também aqui um ângulo de 90 graus. Se nós temos um ângulo de 90 graus, isso significa que nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, quanto ao ângulo, esse daqui vai ser um triângulo retângulo. Então, a gente já pode eliminar acutângulo e obtusângulo. Agora, a gente precisa descobrir a classificação desse triângulo quanto aos seus lados. O que a gente pode imaginar aqui? A gente pode imaginar esse quadrado sendo dividido em 4 quadrados menores. Imagine que esse daqui é uma linha reta, tá bom? Se nós temos um quadradozinho menor aqui, isso significa que todos os lados de um quadrado são iguais, né? Então, esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui vai ser igual a esse. Observe, então, que nós temos aqui um triângulo com 2 lados iguais. Quando isso acontece, nós chamamos de um triângulo isósceles. Por isso que nossa resposta aqui, então, vai ser a letra A. Nós vamos ter um triângulo retângulo quanto a seus ângulos e um triângulo isósceles quanto a seus lados. Ok, pessoal? Conforme eu falei, essa questão aqui é um pouco mais complicadinha, mas com os conceitos que a gente viu na aula e com a resolução aqui, vocês viram que a gente consegue chegar na resposta correta. Então, por hoje é só. Fique com Deus. Vou deixar alguns exercícios para vocês estarem resolvendo. Até a próxima. Tchau, tchau.